Vamos iniciar então mais uma aula de introdução à Bíblia, que é do ramo da teologia sistemática. Aqui é o pastor e professor Marco Faleiro. Eu queria só lembrar o nosso lema, que é o lema da Logos. Logos é Deus Pai se revelando ao homem, Logos é Jesus Cristo salvando o perdido, Logos é o Espírito Santo nos ungindo para ir e testemunhar. Então, eu peço a cada aluno que possa ter esse lema de cor na mente. Não vai ser todas as disciplinas que nós vamos estar, que os professores estarão a lembrar, mas aqui nessa primeira disciplina a gente gosta de enfatizar para afirmar esse lema, que também é uma afirmação nossa triunitária, né? Da questão da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa é a aula dupla, número 7. A aula presencial, seria a aula 13 e 14, né, que a gente considera as horas-aula. Cada nossa hora-aula é de 45 minutos. E estamos no quarto encontro, né, porque cada encontro tem 2 aulas duplas. E nós estamos na 7ª. Nós vamos estudar agora, nessa aula dupla, 3 temas: a vida religiosa dos judeus, a civilização cristã e os símbolos da Bíblia, que é a palavra de Deus. Vamos então olhar agora, começando também pelos símbolos da Bíblia e o contexto histórico dos tempos bíblicos. É importante relembrar a todos os alunos que o contexto pelo que a Bíblia foi escrita não é exatamente o mesmo contexto que nós vivemos. Aquilo foi um tempo há mais de 2000 anos atrás. A Bíblia foi escrita num período de 1200 a 1300, talvez até 1400 anos de história, né? E foi basicamente no território de Israel, né, em que viveu o povo de Abraão, o povo judeu, os filhos de Jacó, de Israel. Nós então temos todo um contexto que precisa de ser considerado quando se estuda a Bíblia. Você não pode simplesmente esquecer que houve uma história e que essa história teve um contexto, que é uma cultura. Sabendo de detalhes da cultura, você pode ter até uma compreensão mais clara da revelação que Deus quis dar através da Bíblia Sagrada. Mas é bom lembrar também que esse contexto, ele não é em si a revelação de Deus. Veja, ele é algo que pode ser considerado, sim, parte da revelação, mas que em si não é a revelação, porque senão todos que lessem a Bíblia teriam que ter acesso a esse contexto histórico, a todos os detalhes de usos e costumes, ou seja, da cultura judaica e depois cristã, quando se considera o Novo Testamento, e em que a pessoa teria que ter acesso para ter a revelação de Deus. E isso não é uma realidade. Você tem a revelação de Deus através da atuação do Espírito Santo na revelação da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada, os 66 livros que nós temos e são a revelação de Deus para nós. Mas eles são importantes, sim, para uma compreensão mais aprofundada. Por isso que você está aqui e está a estudar, né, teologia, para ter uma melhor compreensão da revelação de Deus através dos conhecimentos que são agregados a você, né, em que você vai então ter mais conhecimentos para compreender a revelação. Mas a revelação em si, ela independe desse conhecimento agregado. O Espírito Santo pode te dar a compreensão exata do que o texto quer dizer, sem ter conhecimento paralelo. Deus não depende desse conhecimento paralelo. Ele é auxiliar. Ele é
algo que ajuda na compreensão, mas a revelação em si, ela é dada a quem busca, porque buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Então isso é importante ser destacado, porque senão alguém acha assim, quem não tem a compreensão da história da igreja, da história de Israel, dos achados arqueológicos, da ciência, esse nunca vai compreender Deus. Isso não é verdade. A verdade acerca da revelação de Deus está no fato de que cada um pode buscar a Deus e Deus se revelará através da atuação do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Então, não considere que você, de que alguém, porque não tem o conhecimento que você está a adquirir, é uma pessoa que tem menos possibilidade de conhecer a Deus. Não, de forma nenhuma. O Espírito Santo é suficiente para revelar quem Deus é ao coração daquele que nasce de novo e daquele que busca a Deus através da sua atuação. A sua atuação, simples atuação. Nós vemos pessoas que às vezes são pessoas até, vamos dizer assim, com certo, com menos conhecimento, né? Talvez até analfabetas, por exemplo, e no entanto elas têm um conhecimento de Deus, às vezes até maior do que uma pessoa que tem muito conhecimento acadêmico, muito conhecimento histórico, muito conhecimento teológico. Porque, como eu disse, tudo depende da sua vida com Deus, do seu relacionamento com Deus, com a atuação do Espírito Santo na sua vida. Então, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares para a gente poder depois não querer diminuir, né, a atuação do Espírito Santo por causa de um determinado conhecimento adquirido. Não. O conhecimento adquirido, ele é proveitoso para o crescimento. É como o apóstolo Paulo fala, que é como vamos dizer assim, como algo que Deus dá para auxiliar no crescimento, né? É como esterco. O esterco em si, ele pode ser considerado algo ruim, vamos dizer assim, é o dejeto de um animal. No entanto, ele é utilizável. Por que ele é utilizável? Porque ele pode ajudar no crescimento. Então, da mesma maneira, o conhecimento humano, a ciência humana, ela é algo útil, né? Ela em si, ela não é nada. O conhecimento do homem é nada perante Deus, perante o conhecimento de Deus. Pode ser sim considerado um esterco, né? Como algo que sobra de nós, né? No entanto, para o crescimento, ele é útil. Então, é para isso que nós estaremos a olhar e estudar aqui nessa aula acerca do contexto histórico. E nós queremos então começar com esse slide que está agora à sua frente, que é a vida religiosa dos judeus. O primeiro ponto que queremos destacar é que a vida religiosa dos judeus, ela era bem diferente da atual. Você não pode considerar que a vida do judeu hoje lá em Israel é igual a daqueles tempos antigos. Muito menos a igreja da Idade Média ou dos dias atuais. Então eles têm uma realidade diferente. Nós temos que estudá-la para compreender. E o primeiro ponto é a questão do casamento, do levirato, dos filhos e do divórcio. Vamos ver cada um desses pontos apenas para fazer uma análise e perceber essa diferença que existe no contexto histórico. Começando com o casamento. Então leia aí comigo. A família é o núcleo básico do judaísmo. Por isso se valoriza muito o casamento. Esse geralmente é realizado na sinagoga. A sinagoga era um local onde eles se reuniam que não era o templo. Então, quando eles estavam longe, né, em outro lugar que não era o templo, eles tinham um local de reunião que era a sinagoga e que funcionava como um local religioso. Assim como hoje nós temos as nossas chamadas igrejas, né, que são os locais de reunião da igreja, porque a igreja de fato não é um local físico, a igreja é
pessoas, né, como a Bíblia assim me ensina. É entendido como uma forma privilegiada de viver a fidelidade a Deus, o casamento. Dificilmente acontece em casamentos mistos, o que para o judaísmo é um problema. Permite-se o divórcio, mas essa é uma questão decidida pelo homem, que deve dar carta de divórcio à esposa e ratificada pelo conselho de rabinos. Deuteronômio 27. Então a gente vê uma realidade do casamento, em que existe sim a realidade do divórcio. No entanto, no que concerne ao estudo da doutrina de casamento, pode-se ter opiniões diferentes dos judeus. Eles aceitavam o divórcio, mas não significa que a Bíblia autoriza o divórcio, né? Agora, isso já é um estudo doutrinário da teologia sistemática que nós não faremos aqui. Apenas estou falando o que acontecia, o fato histórico. Então, existia casamento, existia divórcio na cultura judaica. E, inclusive, esse é um ponto que Jesus falou de uma forma muito forte, mas isso veremos de outra forma. Também existiu o levirato, que vem do termo do latim levir, que significa cunhado ou irmão do marido. O título aqui dado refere-se ao costume que havia entre os hebreus de que quando o israelita casado morria, sem deixar descendente de sexo masculino, seu parente mais próximo era obrigado a casar-se com a viúva, caso esse parente fosse solteiro, a fim de dar continuidade ao nome da família do falecido. O filho primogênito do novo casal tornava-se o herdeiro do primeiro marido de sua mãe. Então veja, essa é uma realidade da cultura judaica, não significa que tem que ser adotado, né? Mas era uma realidade. Então a gente precisa de pensar nessas realidades quando nós estivermos estudando a Bíblia, e várias realidades que podem acontecer na interpretação da Bíblia. Os filhos, para a Bíblia, em Salmos 127, 3 a 5, nós vimos: o filho é uma bênção. Não ter filho é uma maldição. E a mulher é responsabilizada. Bom, isso é uma realidade histórica. Mas será que essa realidade é a vontade de Deus? Será que o que os judeus viviam, a cultura deles, é correta? Bom, nós vemos que Jesus enfrentou várias vezes conceitos culturais judaicos. Talvez isso demonstre que nem sempre aquilo que era a percepção, a cosmovisão cultural daquele povo é exatamente a vontade de Deus. Então isso nós temos que perceber. Porque, de fato, quem faz a determinação do que é a vontade de Deus é Jesus Cristo. Ele é a nossa chave hermenêutica. Agora, que os filhos são uma bênção, isso é algo perceptível em toda a interpretação da Bíblia. Agora, não ter filhos é uma maldição? Bom, aí já é uma análise. E a mulher ser responsabilizada também é uma análise. Tem que se perceber o que de fato são os princípios bíblicos para perceber a cultura judaica. Nós vamos então dar uma parada, e na segunda parte nós iniciamos falando sobre divórcio, apesar que já falamos alguma coisa. Mas nós terminamos então essa primeira parte e continuamos agora na segunda parte, ainda na aula número 13, né? Que é o início da aula dupla 7. Deus abençoe vocês. Dê uma parada agora, nesse intervalo, para você ver a segunda parte. Ouça de novo, veja de novo os slides que foram propostos aí, né? E analise bem, porque nós vamos continuar a segunda parte, começando com a questão do divórcio. Deus abençoe vocês.